Então, boa noite, pessoal. Vamos começar, então, o terceiro dia, a terceira aula nossa. A gente está fazendo partindo de uma revisão da lei de licitações, uma revisão em que a gente pontuou alguns artigos, alguns dispositivos, a gente não consegue, nesse módulo de gestão de contratos, e nem é necessário ver todos os itens ponto a ponto, mas, eu repito, para o estudo de licitações, que também está no programa de vocês, dentro do conteúdo de direito administrativo, é interessante que vocês leiam a lei de licitações inteira pelo menos uma vez, para se familiarizar com o texto dela. Mas os artigos e os dispositivos mais importantes em termos de cobrança de prova, a gente viu no primeiro dia, e terminamos ontem a parte desde a parte de licitações, objetivos, princípios e os conceitos principais, avançamos um pouquinho para contrato administrativo, e agora a gente já está na IN 5 propriamente. Então, hoje a gente vai entrar com os dois pés, como eu costumo dizer, na parte de atuação da gestão contratual, propriamente dita. Eu vou compartilhar aqui com vocês o texto da IN. Deixa eu localizar aqui, só um minutinho. Tá aqui, achei. E eu vou aumentar aqui a tela para ficar um texto maiorzinho. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Agora, por que ele está muito para a direita, eu não sei. Está bem para a direita, né? Mas vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar com o texto da IN, um texto mais corrido. Do que a gente viu até agora, foram basicamente conceitos, que a gente trabalhou na Lei 14.133, bastante conceito também na própria IN número 5, são conceitos que o examinador costuma trazer do jeito que está na lei, sem alterar muita coisa. Então, por isso que eu achei importante trazer o próprio texto legal para a gente ir trabalhando. Até pensei em fazer alguns fluxogramas, fazer uns mapas mentais, umas coisas, para poder ficar mais fácil de visualizar, porém, vocês precisam ter um grau de intimidade grande com o texto legal, porque ele vai ser cobrado assim na prova, tá? Por isso é necessário repassar a leitura da legislação. Tem um vídeo até que eu coloquei no nosso canalzinho do YouTube que eu criei agora, falando sobre como que eu fiz para passar no concurso TSE lá atrás e como que é a mesma estratégia eu tenho usado para fazer os concursos da magistratura, nos quais eu já tenho passado nas fases de vários deles. Basicamente, você precisa trabalhar direto com o texto legal. Eu sei que, às vezes, é mais fácil, é mais agradável, até quando a gente pega resumos e etc., mas isso é válido quando você já tem um conhecimento do texto, só precisa lembrar algumas palavras-chave. Especialmente no caso desse concurso agora, do TSE, tem uma chance muito grande da redação ser sobre gestão de contrato. São as duas grandes apostas para a redação do concurso do TSE, para quem vai fazer cargos que tenham redação, tá? Seria ações judiciais eleitorais ou alguma coisa envolvendo a parte de eleitoral e gestão contratual. Tá? Quem não vai fazer prova com redação, foca em palavras-chave do texto legal. Identificando as palavras-chave, você consegue identificar o que está certo e o que está errado, porque muitas das vezes o examinador só vai trocar a ordem de algumas palavras, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui, a partir do artigo 39 em diante, a gente entra propriamente na gestão do contrato. Para a Lei 14.133, não sei se eu mencionei com vocês, mas eu acredito que sim, o legislador não fez muita distinção entre o que é a gestão e o que é a fiscalização. Ele trata tudo mais ou menos como sinônimo. O gestor e o fiscal, para a Lei 14.133, são os responsáveis pelo acompanhamento da execução do contrato. A gente vai ver que na IN já há uma diferenciação bastante visível, tá? Então, o papel do fiscal do contrato, ele está mais ligado a um acompanhamento direto, pontual, do contrato especificamente, aquele contrato. Então, se é um contrato de vigilância, eu vou estar fiscalizando o contrato de vigilância. Se é um contrato de aquisição de material de escritório, eu sou o fiscal que vai acompanhar a entrega desse material, verificar a qualidade do material entregue, etc.
A gestão, ela assume uma característica mais macro. Então, assim, eu posso ter uma gestão mais centralizada de diversos contratos. Cada contrato tem o seu fiscal, e os muitos contratos vão ter um ou mais gestores, mas dentro de um núcleo de gestão, tá? Se vocês, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma palavra, uma expressão, ou algo mesmo que eu menciono e talvez não ficou muito claro, coloquem no chat, tá? Então, assim, vejam bem, eu posso ter 10, 15, 20, 30 contratos em andamento ao mesmo tempo dentro do órgão, e um grupo, um núcleo de gestão que centraliza a gestão desses contratos, que pode ser a seção de gestão contratual, a seção de acompanhamento contratual, o nome dessa unidade não vai importar muito. Eu quero que vocês entendam, é a diferença. Eu vou ter, para cada contrato, seu fiscal, e vocês vão ver no decorrer da IN que pode ser mais de um fiscal, porque eles vão ter atividades diferentes dentro da fiscalização desse mesmo contrato, vai depender da complexidade do objeto desse contrato. Agora, para todos os contratos, ou pelo menos uma grande quantidade deles, eu posso agrupar para uma gestão centralizada. O fiscal acompanha a execução, e aí ele se reporta ao gestor, levando as informações que ele colheu dessa fiscalização. Então, por exemplo, se a empresa entregou com atraso o objeto, ou se a empresa entregou o objeto no prazo, porém faltou documentação, se a empresa incorreu em alguma falha, uma inexecução, uma hipótese de inexecução contratual, o fiscal vai acompanhando e anotando essas irregularidades, essas ocorrências, para levar para a gestão. E a gestão vai fazer essa análise documental, vai fazer a crítica dessas informações, e se for o caso de aplicar alguma penalidade, aí é a equipe de gestão que vai providenciar para que seja feito o procedimento sancionatório, e aí vai depender muito de qual é a organização, a rotina interna desse órgão, tá? Então, é só para vocês entenderem um pouco a diferença entre fiscalização e gestão. A fiscalização é mais próxima do contratado, do preposto, ela está ali junto, o fiscal está ali junto, conversando direto com o preposto. E a gestão está mais no nível hierárquico um pouco mais acima. Então, olha só, as atividades, veja que a IN, ela trata gestão e fiscalização de forma separada, mas até aqui não dá para saber disso. Por enquanto, ela ainda parece ser algo sinônimo, mas não é. Então, isso aqui é um conceito do que seria a gestão contratual. Esse conceito é bom a gente ter em mente, porque ele vai ser útil mais na frente. E pode aparecer numa prova exatamente do jeito que está aqui. Então, a gestão e fiscalização são um conjunto de ações. É uma atividade administrativa voltada ao acompanhamento da execução contratual, que vai verificar o cumprimento dos resultados que foram previstos pela administração e que estão lá no contrato. Quando a gente vai fazer o contrato, ele é um espelho, o contrato ele é um espelho fiel das cláusulas que estão lá no termo de referência, que dizem respeito à metodologia de execução, às obrigações da contratada e à forma de cumprimento e de entrega desse objeto. Então, esses resultados que se busca com essa contratação devem ser acompanhados de perto pela fiscalização, porque um dos tipos de fiscalização vai ser justamente a fiscalização de resultado. Não é em todo contrato que a gente vai precisar de uma fiscalização de resultado, porque tem contrato que o resultado é um fim em si mesmo, é tipo a entrega. Eu comprei papel A4 e qual é o resultado que eu espero desse objeto, dessa execução? É que o papel seja entregue. Mas vai ter contratos, como, por exemplo, na área de TI, que eu vou fazer uma contratação de serviço em que eu preciso de um resultado prático, né? Que seja, por exemplo, uma varredura de sistemas ou a gestão de máquinas virtuais. Então, assim, vai haver contratos em que a análise do resultado vai ser feita separadamente. Mas, a princípio, a grosso modo, qual que é a principal tarefa da fiscalização? É isso aqui, ó, regularidade das obrigações, que é a parte administrativa, a parte documental, o fiscal
ele recebe a documentação da empresa quando a empresa apresenta a fatura para o pagamento. A empresa cumpriu a parte dela, ela apresenta a fatura para pagamento e, junto com essa fatura, ela vai apresentar a documentação que mostra que ela cumpriu as obrigações acessórias que estão previstas no contrato. Como, por exemplo, se for um contrato de prestação de serviços com dedicação de mão de obra, ele tem que comprovar que pagou os empregados, que fez depósito de FGTS, que recolheu contribuições previdenciárias. Então, são obrigações acessórias, mas que são importantes e, se forem descumpridas, geram uma inexecução também do contrato. Outra atividade da fiscalização é prestar apoio à instrução processual, porque essa instrução ela vai embasar um eventual sancionatório. Processo sancionatório é o seguinte: eu verifico uma infração administrativa, a contratada não cumpriu adequadamente o contrato. Só que esse não cumprir é algo um pouco mais grave, não é algo tão simples que o próprio fiscal vá lá e determine a correção. Isso gera um processo, que é um processo administrativo separado desse processo de contratação, em que vai ser apurada essa infração da contratada, e ela vai ter oportunidade de se manifestar nesse processo, de produzir prova, mostrar que não, ela não incorreu em infração, ou ainda que tenha incorrido, ela vai tentar mostrar que foi por um fato que ela não poderia evitar, enfim, vai ter um processo. E aí, essas informações prestadas por esse fiscal vão servir de apoio à instrução desse processo, tá? Senão, vai ser um processo sancionatório mal feito, em que, se houver a aplicação de alguma penalidade, essa penalidade, ela vai ser nula, por falta de ampla defesa, contraditório, transparência e etc. Então, toda essa instrução processual também vai servir para eventuais pedidos de repactuação, prorrogação, etc. Aqui, o que acontece? Processos de contratação que digam respeito a serviços de natureza contínua, ontem a gente viu o que significa isso, natureza contínua, eles vão sendo prorrogados ano a ano, serviço de limpeza, cooperagem, vigilância, recepção, alguns serviços que o órgão tem permanentemente. Ano a ano, eles vão sendo prorrogados até o cumprimento do prazo máximo daquela contratação. Quando vem uma prorrogação, vira e mexe, também tem que fazer um reajuste, porque a empresa não pode ficar 5 anos trabalhando com o mesmo preço. Tem aumento de empregados, tem de salário de empregado, várias coisas. Então, essa documentação que o fiscal traz para dentro do processo também vai servir para instruir o processo de prorrogação, processo de revisão, de repactuação, tá? O processo de reequilíbrio, ele é até um pouco mais delicado, porque ele exige que a empresa demonstre que houve uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro original do contrato, ou seja, a margem de lucro dela, com a qual ela venceu a licitação, foi abalada. De alguma forma, o contrato está saindo mais caro para ela agora, por um fator que não se atribui a ela, então ela, em algum momento, pode pedir reequilíbrio, especialmente quando quem causou esse desequilíbrio foi a própria administração. Então, a sanção, já expliquei, extinção do contrato pode acontecer quando, para além de um descumprimento contratual mediano ali, pode acontecer de a empresa descumprir muito esse contrato de uma forma mais grave, e aí eu vou ter que conduzir a uma extinção desse contrato. Como é que eu vou extinguir um contrato sem justa causa? Né? Sem demonstrar que houve uma ilegalidade ou uma infração grave por parte da empresa. Só tem uma forma, é eu ter que revogar. Se eu tiver que revogar, aí eu, administração, tenho que demonstrar uma questão superveniente que torna esse contrato agora desnecessário ou, de alguma maneira, inoportuno. Mas, tirando a parte de revogação, se eu quiser extinguir esse contrato, tem que ser por alguma ilegalidade ou por um descumprimento grave da empresa. Então, também preciso que o fiscal traga para dentro do processo as informações necessárias de que ele notificou a empresa, qual foi a infração que a empresa cometeu, qual foi a cláusula do contrato que ela infringiu. Então, tudo isso é trazido para dentro do processo pela fiscalização. E
Só voltando aqui na página, tá. Enfim, todas as questões relativas ao objeto vão ser tratadas aqui dentro da fiscalização. Aqui, essa questão da solução de problemas é aquilo que a gente conversou antes, que está na lei, dizendo que o fiscal do contrato, ele identificando irregularidades, ele prontamente vai determinar que sejam sanadas. Isso se forem irregularidades mais simples, e que ele aciona ali o preposto da empresa, notifica por escrito, para poder juntar no processo de que ele notificou, ele vai dar um prazo e vai dizer, olha, corrige isso aqui. Tá? Então, esses pequenos problemas e pequenas falhas, né, o fiscal deve imediatamente comunicar ao preposto da empresa para que corrija. Se for algo que foge, né, das atribuições do fiscal, aí ele leva para o gestor para que seja providenciado sancionatório. Então, olha só, essas atividades competem ao gestor, auxiliado pela, olha só, temos aqui vários tipos de fiscalização. Então, quem vai fazer esse acompanhamento, essa instrução processual é a gestão, está aqui, auxiliado pela fiscalização, que é exatamente como eu estou falando para vocês. Eu tenho um núcleo de gestão de contratos do órgão, geralmente é assim que a Justiça Eleitoral trabalha. Vai haver municípios pequenos que não têm uma quantidade de servidores tão grande, e aí você vai ver uma dificuldade de segregação de funções, tá? Mas eu estou trazendo aqui a realidade da Justiça Eleitoral, porque é isso que vocês vão encontrar na prova. Esse núcleo de gestão recebe informações que são trazidas pela fiscalização. Agora, vejam só, eu tenho vários tipos de fiscalização. Eu tenho... Nem todos esses tipos aqui vão existir. Nem todos eles vão coexistir, vai depender muito do objeto. A fiscalização técnica, ela sempre vai acontecer quando eu preciso verificar uma qualidade, seja uma qualidade do produto recebido, ou seja uma qualidade do serviço prestado. Tá? Se eu não tiver uma questão de qualidade muito relevante envolvida, eu vou ficar geralmente só com a fiscalização administrativa. O que é a fiscalização administrativa? É a que vai comprovar cumprimento do prazo e entrega de documentação. Documentação de cumprimento pagamento dos impostos, de regularidade formal da empresa e etc. Então, em regra, a fiscalização administrativa sempre vai existir. A técnica comumente vai existir. Agora, a setorial não é tão comum, porque a setorial, a gente vai ver lá mais para frente, ela é uma espécie de, como o próprio nome já diz, né, setorização da fiscalização em diversas unidades. São unidades em que esse serviço é prestado ou que esse material é fornecido, e eu preciso que em cada unidade dessas espalhadas tenha um fiscal para dizer se está tudo ok. E essa fiscalização pelo público usuário, esse público usuário, ele pode ser, inclusive, o público interno, tá? Não é necessariamente o usuário, exemplo, o eleitor, né? Pode ser o público interno. Exemplo, contratações de TI, em que eu tenho um serviço de suporte de sistemas de TI. E quem é que usa os sistemas de TI? São os servidores. Então, a cada vez que você acessa um suporte, e esse suporte ele é terceirizado, vai vir uma avaliação para você fazer, se o serviço foi bem prestado, se está tudo certo, se você ficou feliz com o resultado, tem umas carinhas lá, uma carinha triste, uma carinha mais ou menos, uma carinha sorridente. Aquilo ali, quando você responde, aquelas pesquisas de satisfação, depois que o teu chamado é encerrado, é uma forma de fiscalização pelo usuário, que depois vai ser convertido em um relatório, para saber realmente até que ponto que aquele serviço está sendo bem prestado, tá? E qualquer coisa, gente, olha o chat, mandem dúvidas. A gestão, isso aqui são alguns conceitos que a gente vai ter que decorar, tá? Olha aqui, ó, a fiscalização técnica, os conceitinhos que eu tenho mencionado, né, que a gente vai ter que decorar. A gestão é a coordenação, veja, que aqui ele já começa a detalhar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Até então, a gente trabalhou com elas meio que em tom de sinônimos.
A gestão é a coordenação dessas atividades, como eu falei. Geralmente é feito por uma unidade, por um setor próprio para isso. Então, ele vai coordenar toda essa fiscalização feita, de todas as formas de fiscalização. E aí, eles é que vão depois promover a formalização de determinados procedimentos, porque aqui ora a gente chama procedimento, ora a gente chama processo, depende um pouco da natureza. Mas é como eu falei para vocês, toda essa parte aqui, processual, procedimental, quem vai fazer é a gestão. O fiscal, ele está ali na ponta, ele é o corpo a corpo com a empresa. Então, o fiscal técnico, ele vai avaliar quantidade, qualidade, tempo, modo de prestação, para ver se está tudo compatível com isso aqui, ó, indicadores de desempenho. Lembra que no edital de vocês tem uma parte especificamente referente a desempenho, que para o judiciário a gente chama de níveis de serviço. Tem o ANS, que são os acordos de nível de serviço, que geralmente são um anexo do termo de referência, um anexo que depois vai também constar do contrato, em que é um ajuste, uma pactuação que se faz entre a administração pública e a empresa contratada, quando se trata de serviço, de que ela se compromete a prestar um bom serviço. Então, a gente tem, como que eu vou aferir se o serviço é bom? O que significa bom serviço? O que significa qualidade? Tem que estar descrito isso de forma objetiva, porque senão a empresa cai no limbo de ela poder vir a ser penalizada se por acaso a administração achar que o serviço não está bom. Mas como é que não está bom? Aí a gente tem uma planilha, tem modelos, inclusive tem um anexo aqui na própria IN, dando alguns padrões, alguns parâmetros objetivos para se avaliar como que é medido essa qualidade de serviço. Então, quem é que trata de qualidade? É o fiscal técnico, tá? De resultado, de qualidade, de cumprimento de indicadores, é a fiscalização técnica, ela vai acompanhar essa execução e vai dizer se realmente o objeto propriamente foi prestado conforme se esperava. Porque a fiscalização administrativa, ela vai focar mais na questão de cumprimento de prazos, de entrega de documentação. Basicamente, eu brinco que o fiscal administrativo, ele é o RH da empresa dentro do tribunal, porque a gente vai verificar, basicamente, folha de pagamento, etc., tá? Alguma dúvida até aqui? Essa questão da classificação, da fiscalização, ela é muito recorrente em prova, e eu preciso que vocês entendam, porque decorar, isso aí vocês vão fazer em outro momento, vocês vão ter a IN para vocês lerem, eu vou passar os slides, vocês também vão ler a legislação da Lei 14.183, tem termos que tem que decorar? Tem, bastante, mas aqui, nesse momento, a ideia minha é que vocês entendam, para na hora que vocês forem ler, os termos não parecerem muito confusos, porque tem algumas nomenclaturas que são bem parecidas até, tá? Então, eu preciso que vocês me digam, tá indo até aqui, tá tranquilo? Podemos manter? Opa, diga lá, Tatiana. Cadê você? Tatiana. A repactuação é um reajuste? A repactuação, ela é uma das formas de reequilíbrio. Por quê? A gente sabe que a moeda vai perdendo valor. Algo que eu contratei um ano atrás por 10 mil, hoje não custa mais 10 mil para mim. Então, a repactuação, ela é um reajustamento dos valores, só que especificamente tratando de processos em que o objeto está indo sim, só não entendi muito o fiscal setorial. Eu vou chegar nele ainda. Por enquanto, a gente está no técnico, vamos passar pelos outros fiscais. Mas, assim, existem formas de reajustamento desse valor para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro. O que é o equilíbrio econômico-financeiro? Eu hoje venci uma licitação. Pregão foi hoje, a concorrência foi hoje. Meu preço é esse, tá? Para prestar esse serviço, essas unidades de serviço durante esse tempo. Então, para 12 meses desse serviço, o meu valor é esse aqui. Por quê? Porque hoje o salário dos empregados é esse, o custo dos insumos está aqui, etc. Daqui a um ano, o salário dos empregados vai passar por uma database, vai aumentar,
Daqui a um ano, o valor desses insumos no mercado vai ter aumentado por causa da inflação. Daqui a um ano, eu vou ter custos de frete diferentes. Daqui a um ano, os produtos que eu importo vão ter variado, porque o dólar também varia. Só que durante esse um ano, meu valor é esse. Para esse um ano, o valor que eu me comprometo a prestar isso aqui para a administração é esse aqui. O que vai acontecer? Quando chegar em um ano, a gente vai verificar. Precisa reajustar? Houve aumento setorial, houve aumento no insumo, houve aumento no combustível, houve aumento de alguma coisa? Aí, o que for insumo, o que for material, a gente vai reajustar aplicando um índice de correção. Se não tiver um índice de correção setorial, que é o melhor, né? Porque o índice setorial, ele reflete a realidade de determinado setor. Se não tiver um índice setorial, o edital tem que prever algum índice, geralmente o IPCA, tá? Que é o mais tranquilo de trabalhar. O que é a repactuação? A repactuação é o reajustamento de contratos que envolvem emprego de mão de obra, aquela mão de obra que fica permanente no contrato, como, por exemplo, contrato de limpeza. Por que é a repactuação? Porque na repactuação, os custos referentes à mão de obra são reajustados em separado. Os custos inerentes a insumos, vamos supor que eu tenho um contrato de limpeza, e nesse contrato de limpeza, a empresa contratada não apenas emprega a mão de obra, mas ela também coloca materiais. Ela traz o material de limpeza que ela vai usar. Então, eu vou reajustar os valores de material de limpeza com base no índice, que pode ser o IPCA, por exemplo. A prova não vai perguntar qual é o índice, tá? Só estou falando para vocês poderem visualizar. Mas a parte de pessoal, trabalhadores, né? Eu vou reajustar conforme o que aconteceu lá na CCT. Então, veio a database da categoria durante esse um ano. Aí houve uma convenção coletiva, na convenção coletiva ficou definido um novo piso salarial, subiu um pouquinho, ficou definido um reajustezinho lá para o plano de saúde, agora, de repente, vamos começar a pagar uma cesta básica. Esses foram acréscimos na parte que se refere ao pagamento de pessoal. Então, essa parte que se refere a pagamento de pessoal, isso é a parte da repactuação. Tá? Então, a gente vai ter a repactuação e o reajustamento, são duas coisas que, nos contratos de fornecimento contínuo, eu não tenho repactuação, porque eu só estou entregando o material. Fornecimento contínuo de água, garrafão de água mineral, por exemplo, fornecimento contínuo. Daqui a um ano eu vou reajustar, no outro ano eu vou reajustar de novo. Agora, se é um contrato de prestação de serviço contínuo, se é só a prestação de serviço, eu vou repactuar com base na CCT, tá? Agora, se é uma prestação de serviço contínuo, mas que também tem emprego de materiais, eu vou repactuar e reajustar. Então, um diz respeito a materiais, o outro diz respeito à mão de obra, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos ver os outros tipos de fiscalização. A IN também traz. Sempre lembrando que aqui ele menciona o ato convocatório, tá? Porque a minuta do contrato, ela é um anexo obrigatório do edital. Mas o certo é a gente se basear pelo contrato que foi assinado, né? Mas, enfim, a minuta é a mesma, não altera. Só lembrando que aqui ele menciona o ato convocatório, para vocês entenderem. Tem lugares que a lei vai falar do contrato. A fiscalização administrativa, como eu já falei para vocês, ela vai ser a parte de cumprimento das obrigações previdenciárias fiscais trabalhistas, tá? Porque, geralmente, eu vou ter fiscalização administrativa nos serviços que têm DEMO, dedicação exclusiva de mão de obra. Não preciso ter um fiscal administrativo se é só uma entrega. Eu fiz uma licitação, um pregão para pronta entrega. O que é pronta entrega? Lembrando que está lá na Lei 14.133, é aquilo que puder ser entregue em até 30 dias. Tudo isso é tido como pronta entrega, é tido como entrega à vista, tá? Então, não precisa. Eu vou ter um fiscal que vai só mesmo fazer a conferência do recebimento e vai fazer o atesto, dizendo que foi entregue no prazo, que a quantidade bate e que o produto é aquele mesmo. Agora, a fiscalização administrativa,
vai cuidar do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Lembrando que para a empresa receber o pagamento, ela está obrigada a comprovar o cumprimento das obrigações trabalhistas, senão ela não recebe o pagamento dela. A fiscalização setorial é o acompanhamento dessa execução em unidades, setores desconcentrados, distintos. Exemplo, eu contratei um serviço de vigilância para todo o Estado. O tribunal contratou para todas as zonas eleitorais. Em cada cartório, eu vou ter que ter uma informação, né, de se esse serviço foi bem prestado ou não. Então, assim, eu tenho 2 postos de vigilância lá no cartório de Balsas, eu tenho 2 postos de vigilância lá em Açailândia, que são cidades bem distantes da capital, ali do Maranhão. Em cada cartório desses, eu vou ter um fiscal. É um fiscal que vai dizer, ok, está tudo certo. Aí cada cartório desses vai enviar seu atestado, né? Que vai ser tudo compilado e vai gerar um atestado único depois, dizendo que o serviço está ok. Ah, mas ele falhou lá no cartório de Bequimão. Opa, é uma informação que vai ter que constar no meu atestado geral, aquele atestadão, né? É assim, eu vou fazer uma certidão circunstanciada no final, dizendo se o serviço foi bem prestado em todas as unidades. Então, esse fiscal setorial é o fiscal lá da unidade, onde o serviço está sendo prestado na ponta. Isso aqui só vai existir quando eu tiver esses contratos que são prestados de forma pulverizada, tá? Se eu tenho um serviço que é prestado só aqui na sede, não faz sentido eu ter uma fiscalização setorial. Outra forma de ter uma fiscalização setorial é, exemplo, eu tenho um contrato que ele é prestado em vários setores dentro da estrutura aqui da sede. Eu tenho na sede, que a gente chama de secretarias, né, que fica na capital. Eu tenho mais de 500 servidores ali, se for São Paulo, eu nem sei quantos servidores tem na sede em São Paulo, de tão grande que é o tribunal. Mas eu tenho várias unidades ali dentro, e eu posso ter um serviço prestado em várias dessas unidades. Exemplo, se eu contratar um serviço de reprografia, como é que chama? A palavra fugiu. Aquele que você produz material gráfico. Eu posso ter mini gráficas espalhadas em vários andares do prédio. Pode ser que eu tenha um fiscal só para isso, pode ser que eu precise de um fiscal em cada unidade para dizer se está indo bem feito. A questão é, o setorial, ele vai dar um ok, dizer se lá no setor dele, esse objeto foi bem prestado, e pronto. Essa é a tarefa dele, tá? E eu espero não ter confundido mais do que ajudado, tá bom? Quem perguntou do setorial foi a Tatiana? Me perdi aqui. Beleza. Então, o setorial, o trabalho dele só é esse, é só fazer a informação da ponta, para que essa informação depois seja compilada, vai se fazer uma certidão única de dizer se a empresa cumpriu ou não cumpriu em todos os setores. E a fiscalização pelo público usuário é aquilo que eu falei. Pode ser um público usuário externo, se eu tenho um serviço que foi prestado. Opa, beleza, Marcela, desculpa, foi você. Tá bom, obrigada. Eu tenho o público usuário, pode ser o meu eleitor, se eu tiver um serviço que a terceirizada presta diretamente para os eleitores, às vezes a gente tem, né, terceirização de atividades lá para o eleitor, mas pode ser o público interno também, como eu havia falado agora há pouco do exemplo da TI. O que importa eu preciso trazer para dentro do processo o resultado da prestação de serviço para esse público, se realmente a intenção com a contratação daquele serviço está sendo alcançada, tá? Esses aqui são os 4 tipos de fiscalização. A administrativa, a técnica, eita, nós, pulei aqui. A técnica, a administrativa, a setorial e a de público usuário. Como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com TI, existe mais um, que é o de resultado. Só que aí a gente vai entrar em outra IN, não é a IN que eles colocaram no edital de vocês, seria a IN 4, tá? Então, para a IN 5, são esses modelos de fiscalização que a gente pode encontrar na prova, e eu acho que a gente fica por eles mesmo para evitar confundir, tá bom? Então,
Esses fiscais, lembrando que eles têm que ser designados formalmente, tá? A designação deles formal, geralmente é feito por uma portaria, alguma coisa assim. O recebimento provisório é um dos pontos mais cobrados em concurso, recebimento provisório e definitivo. Até mencionei para vocês que lá o artigo 140 da Lei 14.133 é o mais cobrado, não é o único que é muito cobrado, mas é disparado o mais cobrado. Aqui, a IN faz essa distinção de que o recebimento provisório, quem faz é o fiscal, e que o definitivo é o gestor. Na prática, não é bem assim, tá? Mas a gente vai guardar isso aqui para a prova. Por quê? Porque sentenças fechadas assim tem cara de prova. Olha que coisa bonita, certo ou errado? O recebimento provisório fica a cargo do fiscal, seja ele técnico, administrativo, setorial, e o definitivo a cargo do gestor. Se vier na prova, a gente vai dizer que está certo. Muito embora na prática, não necessariamente. Tá bom? Aqui, a gente tem uma rotina de fiscalização. Não é o caso de fazer uma fiscalização apenas quando recebe uma reclamação, ela é feita sempre, permanentemente, está dentro do que a gente chama de prerrogativas da administração, que a doutrina mais clássica vai chamar de cláusulas exorbitantes, e que a doutrina ainda mais clássica vai dizer que é um reflexo da supremacia do interesse público sobre o privado. Cláusula exorbitante, fiscalização, e ela vai ser sempre feita. O contratado não pode evitar, nem de alguma maneira embaraçar a fiscalização. E a gente vai ter um ou mais fiscais em razão da quantidade de trabalho. Aqui a indicação vai ser feita aqui, deixa eu ver, de acordo com... tá aqui. A indicação do fiscal e do gestor e dos substitutos, quem faz é o requisitante. Por quê? Alguém até me perguntou isso hoje lá no grupo, né? Quem é que vai ser o fiscal? Quem é que vai ser o carinha que vai elaborar o estudo técnico preliminar? Quem é que é a pessoa que presta subsídios ao pregoeiro quando as empresas fazem pedido de esclarecimento? Geralmente, tudo isso fica a cargo do setor requisitante, porque o setor requisitante é aquele que trabalha com esse objeto diretamente. Então, por exemplo, se eu estou licitando aquisição de material de escritório, geralmente, quem é que faz a aquisição de material de escritório? É o setor de almoxarifado. Então, quando eu tiver a necessidade de especificar o objeto, que seja material de escritório, é o almoxarifado que vai especificar. Todos os setores do tribunal consomem papel. Acabou o papel, quem que vai fazer o pedido de mais papel? O ETP, o estudo técnico preliminar. Não é o setor que acabou o papel, é o setor que compra papel, que é centralizado. É o setor requisitante. Quem é que vai ser o fiscal desse contrato depois? É o setor requisitante. Por quê? Porque é ele que entende desse objeto. Então, o setor requisitante é o que vai indicar quem serão os fiscais, os gestores e os substitutos. Geralmente, a indicação de gestor, como a gente tem uma unidade de gestão, é feita mais alto, né? É feito pela direção do órgão. Mas, para fins da lei, decorem isso, que quem faz a indicação de gestor, fiscal e substitutos é o setor requisitante, tá? Porque, na prática, não necessariamente. O fiscal sempre, quem vai indicar vai ser o setor requisitante, porque é ele que entende do assunto. Não vou pegar um contrato de TI e mandar alguém lá do setor de patrimônio fiscalizar, porque ele pode simplesmente nem entender do assunto, tá? Aqui, isso aqui é importantíssimo. Tanto o fiscal como o gestor, eles devem ser cientificados expressamente da indicação deles e das atribuições. Agora, a questão é, antes de a gente ter um ato de designação. Por quê? Porque ele pode dizer, gente, eu não posso fiscalizar isso aqui, eu não entendo nada disso. Como é que eu vou ser designado para fiscalizar uma obra de engenharia se eu não sou engenheiro? Eu não entendo nada de engenharia. Então, tem que ser antes. A palavrinha mágica aí vai ser... Tem duas palavras mágicas aí, que é o expressamente e o antes. Isso tem que aparecer na prova, se for questionado esse parágrafo primeiro
essas duas palavrinhas aqui, elas têm que estar na prova de vocês, tá? Tem que ver a compatibilidade com as atribuições do cargo, porque eu já tive um caso de uma pessoa que trabalhava no setor médico, servidor do setor médico, que foi designado para fiscalizar contrato de telefonia, e a pessoa não entendia nada daquilo e dava ok para tudo. Ela não sabia o que era aquilo, ela ia dando ok para tudo. Tem que ser, pelo menos, algo similar. A complexidade também do que ela está fiscalizando, então, se é algo muito ramificado, muito complexo, talvez um fiscal só não dê conta, talvez aquele fiscal não seja suficiente, precisa de uma equipe, tá? E o quantitativo de contratos por servidor e sua capacidade para desempenhar essas atividades. Já vi servidor com 17 contratos para fiscalizar. Sem chance dele estar fiscalizando isso decentemente. 17 contratos, não dá tempo nem... Porque, vejam bem, você é fiscal do contrato, mas você continua com as suas atividades normais na tua unidade. Então, são atribuições que são acumuladas. Então, tem que se ver também a questão do quantitativo de contratos. Isso aqui é mais uma que eu digo que essa assertiva fechada é bem bonitinha para uma questão de certo e errado, tá? Se faltar indicação ou se desligar alguns dos fiscais alguma coisa, eu tenho que ter substituto. A portaria que indica o fiscal, ela indica substituto. Mas vamos supor que, por algum motivo, se desligaram tanto o fiscal como o substituto. Até que eu tenha uma nova indicação, né? Até que seja providenciada uma nova indicação, quem vai indicar o substituto temporário, digamos assim, vai ser o mesmo que indicou o anterior. Então, vai ser o setor requisitante, tá? Isso que quer dizer esse parágrafo 3º. A redação dele não ficou assim, nossa, que maravilha de entender, mas é mais ou menos isso, tá? Então, aí, de novo, a ideia de que a indicação é feita por um ato formal, que normalmente é uma portaria, mas é só para vocês saberem que não é de boca, não é alguém que, fulano, fica contigo esse aí. Não pode. E o substituto atua na ausência e impedimento do titular, porque isso aqui é regra para qualquer caso. Isso aqui cai muito em prova, direto, já vi várias questões com isso, não sei porquê, tá? É facultada a contratação de terceiros, oh, meu Deus do céu, estou tentando acertar aqui, para assistir ou subsidiar, não para substituir, tá? Se vier a palavra para substituir, vai estar errado, porque tem uma norma expressa, dizendo que esse terceiro não pode praticar ato próprio de fiscalização. E tem que ser justificada essa necessidade de assistência. Quem é que deve dizer que precisa de assistência? É o próprio fiscal. Ele vai dizer, olha, gente, eu não dou conta disso aqui, não. Isso aqui é muito complexo, tem informação demais, eu não consigo compreender tudo isso. A administração pública, ela é obrigada a fiscalizar, então quem tem que fiscalizar é um servidor do órgão. Só que se ele não tem a expertise naquela matéria, vamos supor que é um serviço de engenharia e o órgão não tem nenhum engenheiro, contrata uma empresa para ajudar aquele fiscal. Mas quem é que vai dizer, olha, eu preciso de ajuda? É o fiscal. Mas isso aqui, eu já vi várias vezes, tem várias questões. Por falar em questões, eu fiz uma bateria de questões que eu separei para a gente tratar, só que é o seguinte, eu acho muito pouco provável que a gente consiga avançar para elas ainda hoje. E o nosso combinado era de ter 3 aulas, aí dos 2, 1. Eu vou lançar até uma enquete lá no grupo depois para saber. A gente faz amanhã mais uma aula só para poder ver as questões, de repente terminar alguma coisa que tenha faltado aqui. Tem também que ver os anexos, né, da IN. Ou eu alguns pequenos vídeos com questões e explicando o que a questão pede e qual que seria a resposta, e aproveitando e abordando aquele tema daquela questão. Vão pensando aí, no final a gente volta a tratar disso para ver o que a gente decide, tá bom? Olha só. Esse relatório de ocorrências é o que está lá no edital de vocês, mencionado com as anotações que o fiscal deve fazer. O edital tem um ponto específico em que ele fala que o fiscal deve fazer o registro das ocorrências. Então, isso aqui tem a ver com aquele ponto do edital. Esse ponto do edital, dos registros e das ocorrências feitos pela fiscalização, ele vai estar diluído no meio disso tudo. Então, não dá para fazer um estudo só
desse ponto específico, sem ter passado pelo restante, tá? Mas atentem que isso aqui faz parte. Quando ele se afastar, vamos supor que o fiscal vai sair do setor, vai para outro setor, ou o fiscal saiu do órgão, passou num outro concurso, saiu do órgão. Ele entrega esse relatório para a gestão, para que outro fiscal, quando for substituir, possa continuar a fiscalização de onde ele parou. Porque a informação não é dele, a informação é do órgão, da administração. Os fiscais, quando eles vão começar a fiscalizar, acompanhar a execução de um contrato, eles têm que receber cópias dos documentos da contratação, que são os documentos essenciais, estudos preliminares, o edital, não sei para que o edital, mas enfim, o que importa é aqui, ó, os anexos. Por quê? Porque anexos obrigatórios do edital, que tem que ser entregue para o fiscal, o contrato e o termo de referência. Tá? Para que ele saiba o que ele tem que fazer ali, qual que é a rotina de execução daquele objeto, qual que é a metodologia que o contratado deve empregar, quais são as entregas que o contratado deve fazer, tá? Então, ele vai receber essa documentação. Isso aqui também é bem interessante, ó. Aqui é mais uma que eu acho legal. O fiscal ou o gestor, quando são designados, eles não podem recusar, tá? Porque não é uma ordem ilegal. Isso aqui pode vir numa questão dizendo exatamente o seguinte, que o encarregado, gestor fiscal, pode recusar, apesar de não se tratar de ordem ilegal. Mas ele não pode, porque dentro da administração pública vige o princípio da hierarquia. E aí o poder hierárquico é um poder que permite à administração pública dirigir o trabalho dos servidores. Então, dentro do rol de atribuição dos servidores está o de eventualmente vir a ser fiscal. O que ele pode fazer é dizer, olha, eu não tenho conhecimento nisso aqui. Ou ele pode dizer o seguinte também, olha, eu estou acumulando tarefas. Eu tenho a atribuição da minha unidade, mas eu também peguei uma função comissionada, eu não dou conta de pegar mais essa tarefa, a não ser que você coloque pessoas para me ajudar. Então, assim, ele pode levar ao conhecimento do superior de que ou ele não tem a expertise, ou ele não tem tempo hábil, ou ele precisa de ajuda. Mas ele não pode dizer, não, quero não. Quero não, porque é mais trabalho, não vou receber nada mais por isso. Ele não pode, tá? Então, às vezes, vindo numa questão de certo e errado, pode ser colocado de um jeito que pareça bastante convincente. O servidor, ele pode recusar, se considerar que ele, por exemplo, já acumula outras funções. Não é que ele possa recusar. Ele vai expor ao superior hierárquico as deficiências ou limitações técnicas que ele eventualmente possa vir a ter. Tá bom? Aqui, se ele disser, tá, eu até não recuso, mas é que eu não entendo desse assunto. Aí, o que o superior tem que fazer? A administração tem que providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições. Isso aqui, que está na IN, já era uma decisão muito recorrente do TCU, de que é obrigação da administração pública capacitar o servidor a desempenhar as funções que são repassadas para ele. Porque senão, daqui a pouco, esse servidor pode responder a um processo disciplinar. Ele pode vir a responder por desídia, por erro, por isso ou por aquilo, quando, na verdade, não foi culpa dele. Colocaram ele para fazer uma atividade que ele não tinha domínio. Tá? Então, o TCU já vem tratando isso muito na jurisprudência, e a IN trouxe para dentro dela. Eu até mencionei nas duas primeiras aulas que a IN ela acaba sendo um compilado de boas práticas, de princípios administrativos e de muitas das decisões do TCU. Aqui, aspectos gerais da fiscalização, mais uma vez, a ideia da designação formal, ou seja, nada é feito de boca, só que aqui se refere ao preposto. Não é alguém que a empresa manda lá, um dia manda Antônio, outro dia manda Dona Joana. Não, ele tem que ter uma carta de preposição que é juntada ao processo, dizendo, essa pessoa responde em nome da administração, da empresa. Tá? Então, ele não pode ser aquele preposto que tudo que o fiscal leva para ele fala, tá, eu vou falar com o gerente. Não, ele tem que ter autoridade e autonomia para tomar decisões ali, em relação ao contrato, no âmbito
da prestação do serviço mesmo, tá? Então, tem que constar expressamente poderes e deveres para a execução daquele objeto. Eu já tive caso de ter mais de um preposto, porque eu tinha preposto administrativo, era um contrato de vigilância armada. Tinha o preposto administrativo, que era quem me fornecia informações acerca da documentação de pagamento de pessoal. Então, eu precisava que me comprovassem pagamento de férias de um empregado que esse mês está tirando férias. Eu mandava um e-mail e aí esse pessoal desse setor me mandava essa informação. Agora, se meu problema fosse mais operacional, exemplo, tem empregado que está trabalhando, que era para ser vigilante armado, mas ele está sem a arma. Então, eu vou chamar o preposto da parte operacional e dizer, ou você substitui o vigilante, ou você providencia o equipamento para ele agora, nesse momento. Então, pode acontecer de ter mais de um preposto. Não é que um substitui o outro, é que eles atuam de forma paralela. Pode ter substituição de preposto? Pode, claro, o preposto um dia vai ter que tirar férias, ele pode se afastar. Só que aí a empresa tem que mandar outro com a carta de preposição, tudo certinho para juntar no processo, tá? O órgão pode recusar esse preposto? Depende. Em tese, quem escolhe o preposto é a empresa, isso é poder diretivo do dono da empresa, isso está dentro da atividade empresarial. Eu não posso ficar me metendo, dizer, não gostei desse cara, acho ele meio chato. Não. Só que se eu justificar e disser, olha, o preposto que vocês mandaram para cá, ele não entende nada. Isso aqui, tudo que a gente fala, ele não compreende. Esse serviço exige um nível de conhecimento técnico que ele não demonstra ter, aí a empresa vai ter que mandar outro, tá? Mas não é algo assim à torta e à direita, não. Comunicações, sempre, 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 por escrito. Por quê? Gente, imagina você notificar um preposto de uma irregularidade que ele tem que sanar. E você diz, olha, eu te dou 48 horas para tu arrumar isso aqui. Passa as 48 horas e ele não arruma. Aí você vai fazer um sancionatório como? Se você não tem como demonstrar que no processo a empresa foi notificada. Você até pode abrir um sancionatório, mas a empresa pode vir e impugnar e dizer, peraí, mas você está me avisando isso pela primeira vez, eu não sabia. Então, tudo tem que ser por escrito. E quando fala por escrito, é ato formal, tá? Não vai ser, pelo amor de Deus. Ó, a gente fala em mensagem eletrônica porque a lei permite que hoje os atos sejam praticados de forma eletrônica, não precisa mais de papel, carimbo, assinatura. Mas, assim, sempre de forma mais formal possível. O pessoal tem usado muito o WhatsApp de uma forma muito amadora. E isso tem gerado alguns tipos de problema, porque na hora de comprovar a veracidade está sendo difícil. Mas, veja bem, isso aqui é uma questãozinha que pode vir em prova, mencionando não ser possível o uso de mensagem eletrônica. Pode sim, até porque a gente tem resoluções do CNJ tratando justamente sobre processo eletrônico, tá? Aqui, olha, o órgão pode convocar o preposto para adotar providências de imediato, e quando fala de imediato, gente, assim, não é preciso ser a ferro e fogo, de imediato pode ser, eu te dou 24 horas, te dou 48 horas, me envia essa documentação até o final da tarde, vai depender da gravidade da questão, tá? Mas a lei fala de imediato, então, na prova, eles podem inventar um prazo. Já vi isso acontecer em outros contextos, tá? Pode acontecer. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto para adoção de providências que devem ser cumpridas em até 48 horas. A lei não fala. Ela fala que é de imediato. Então, são palavrinhas que a gente tem que guardar. Tá? A depender da natureza, poderá ser exigida a manutenção de preposto no local da execução. Isso aqui é muito comum quando a gente tem canteiro de obra. Tá? Assim, existem algumas exigências que podem vir a ser excessivas. Eu não preciso exigir um preposto no local, sabendo que isso gera um custo para a contratada, se aquilo realmente não tiver ligado ao objeto. Exemplo, nós temos um contrato no TRE que é o de motorista. A gente sabe que a função de motorista não é mais objeto de concurso público.
Nós não temos mais concurso público para contratação de motorista. Onde é que vai ter motorista concursado? Polícia, né? Polícia Civil, coisas assim. Mas TRE não. Aí a gente contrata a terceirização. Terceirização, contratação de motorista. Eu tenho lá 15, 20 motoristas. Lembrando que ontem eu mencionei que não pode o servidor público ficar dando ordem direto para os empregados da contratada, porque isso pode configurar subordinação, atos de hierarquia, ingerência na atividade empresarial. Então, se eu não posso ficar dando ordem para os empregados da contratada, nem eu, servidor comum, nem eu, fiscal, tá? Eu preciso ter, em contratos que envolvam muitos prestadores de serviço, um preposto permanente. Tem que estar ali o tempo todo. O preposto pode, inclusive, ser um dos próprios empregados. Eu posso ter um contrato com 20 motoristas, sendo que um deles vai receber mais que os outros, porque ele vai acumular a função de encarregado. Então, eu que sou fiscal, me dirijo ao encarregado, que será o preposto da empresa, e eu vou pedir para ele fazer a escala desses empregados. Entenderam? Então, assim, a depender da natureza do serviço. Então, vai depender muito do objeto, não é sempre. Então, se a questão trouxer sempre será necessário, ou a administração deverá sempre exigir a presença de um preposto, não é sempre. É de acordo com a natureza do serviço. Tem muito que ter cuidado, porque é muito comum em prova de concurso o examinador fazer esse jogo de palavras com sempre, ou toda vez, ou nunca, ou sei lá, essas expressões sempre chamam a atenção da gente. Vai haver casos que não tem exceção, tem situações que não tem exceção. Exemplo, ontem eu dei um exemplo, quando a gente estava lendo aqui, nunca, jamais vai haver a formação de vínculo empregatício entre um terceirizado e a administração pública, mesmo que haja uma nulidade na terceirização, mesmo que haja uma anulação daquele contrato porque houve burla, não interessa. Eu vou anular aquele contrato, vai haver talvez até uma indenização dos dias trabalhados, etc., para os empregados, não tem jeito, não vai haver vínculo empregatício com a administração pública. Essa é uma das regras do sempre, tá? Isso sempre vai ser verdade. Eu não vou fazer vínculo. Agora, teve várias passagens aqui que a gente foi vendo, de pontos, de dispositivos legais que estava escrito salvo, exceto, a depender, entendeu? Então, essas expressões a gente tem que ter cuidado, porque o examinador costuma, às vezes, trazer como sempre. E aqui a gente está vendo mais uma que não é sempre. Assinado o contrato, isso aqui, ó, promover reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, cara, na boa, na prática mesmo, isso aqui nunca acontece. É muito raro, muito raro. Mas a prova de concurso não quer saber se acontece ou se não acontece. Então, para a gente é o seguinte, se vier na prova, a administração pública pode sim promover, né, uma reunião inicial para poder repassar os pontos do contrato com a empresa. Tem algumas pessoas que dizem assim, mas não precisa, o cara leu o edital quando ele foi participar da licitação. A gente sabe que o cara não leu o edital todo, né? Ele só vê o preço, se vale a pena ele entrar, e aí ele mete bronca. Mas, assim, aqui a IN traz isso como uma boa prática, de que assinou o contrato, veja bem, sempre que a natureza da prestação de serviço exigir. Então, eu não posso dizer que sempre vai haver essa reunião, é quando a natureza da prestação de serviço exigir. Seria o ideal que acontecesse em todas as terceirizações? Seria maravilhoso. Mas na prática, isso não acontece muito, tá? Especialmente para isso aqui, ó, método de aferição de resultados, ou seja, como é que eu vou analisar o cumprimento dos indicadores pela empresa. Olha, empresa, a gente tem aqui um acordo de nível de serviço, que é um anexo aqui do contrato, eu vou explicar aqui para vocês como que a gente vai analisar o cumprimento desses indicadores. Aí, a empresa vai saber se ela vai conseguir cumprir, o que ela precisa fazer para cumprir adequadamente. Então, tudo sempre registrado e por escrito, porque isso aqui vai para o processo, para depois saber
que a empresa foi informada formalmente e tal. O preposto da empresa, ele tem que estar na reunião, porque senão não faz sentido, né? Só aqui, que se for o caso, servidor da equipe de planejamento, mas, enfim, fica para fins de prova. Essas expressões que eu sublinhei, geralmente são expressões que podem vir trocadas. Reuniões periódicas para garantir a qualidade da execução, isso aqui não oferece muita relevância para a prova. O prazo, isso aqui nunca vi cair, mas é bom a gente guardar, nunca vi cair, mas, enfim. É a possibilidade de ter uma dilação do prazo inicial de prestação do serviço, tá? Exemplo, o edital já dizia que uma vez assinado o contrato, publicado o contrato, vai ser emitida a ordem de serviço, e na ordem de serviço diz que o serviço deve começar a ser prestado em tipo 10 dias, vamos supor. Por algum motivo, a empresa não conseguiu reunir todos os recursos necessários para iniciar essa prestação em 10 dias. Ela pode pedir dilação de prazo, mas ela vai demonstrar, né, que aquilo ali não foi atribuído a uma desídia dela, foi uma falta de material setorial, alguma coisa assim. Mas isso aqui eu nunca vi cair em prova, mas é sempre bom falar. Tem sempre que ver esse pedido de dilação de prazos. Se eu acolher, não vai violar a isonomia. Por exemplo, se eu mencionei no edital que a execução dos serviços será imediata, no início, tipo 10 dias no máximo, eu posso ter empresas que deixaram de participar porque não teriam por condição de iniciar imediatamente. Essa exigência tem poder de ter caráter restritivo de competitividade? Se essa exigência ela tiver esse poder de restringir competitividade, eu não posso afastar. Se a empresa veio pedir mais prazo, e se eu tivesse colocado um prazo maior na licitação, eu teria mais interessados, então isso viola as regras de isonomia. Aí eu não posso conceder mais prazo. Vai ser o jeito mesmo a empresa ser penalizada, talvez até com multa, ou até pior, se ela não conseguir iniciar o serviço dentro do prazo estipulado. E sempre os pagamentos, eles vão ser feitos conforme a prestação do serviço. Eu mencionei, acho que foi ontem, a questão do cronograma físico-financeiro é o seguinte: existe um cronograma em que eu tenho etapas de prestação do serviço seguidos de etapas de pagamento. Então, entregou a parcela do serviço, recebe essa parcela de valor. Outra parcela do serviço, outra parcela de valor. Essas etapas têm que ser cumpridas. Eu não posso, em hipótese alguma, ter pagamento antecipado, tá? Salvo situações que a regra de mercado é assim mesmo. Exemplo, antigamente tinha contratação de revistas especializadas de alguns setores. Aí, o que acontece? Só se fornece revista depois que já foi pago. Ninguém entrega a revista antes para receber pagamento depois. Então, se o mercado trabalha dessa forma, eu tenho que seguir a regra de mercado. Fora isso, não vai existir antecipação de pagamento pela administração pública. Todas as ocorrências que falem de execução contratual têm que ser registradas, porque a gente vai ter possibilidade de sancionatório lá na frente. Então, é mais uma vez que a IN repisa esse ponto, não deixem de registrar. Porque na prática as pessoas esquecem, passam por cima quando vê já foi. Então, tudo tem que ser registrado durante toda a vigência do contrato, para que no final, quando eu vou avaliar prorrogação contratual, eu vou olhar o histórico de cumprimento de contrato dessa empresa e ver, putz, essa empresa deu um trabalhinho, né? Nossa, quanta notificação que tem aqui, não chegou a ser algo tão gritante, assim, a ponto de rescindir logo o contrato, mas é uma empresa que já mostrou que dá trabalho. Então, na hora de findar o ano, eu vou ver que vou renovar com essa empresa, talvez seja dor de cabeça. Por isso que esses registros são feitos durante toda a vigência do contrato, até para saber se vale a pena depois vir a renovar o contrato com essa empresa.
Lá no artigo 117, parágrafo 1º e 2º, tem essa informação que aqui ele se refere do 67 da 8666, tá? Então, atualizando as regras de contrato da 14.133 não mudaram tanto em relação a regras de licitação. Tem novas modalidades, tem novos critérios de julgamento, tem novos procedimentos auxiliares em relação à licitação e em relação à anulação de contrato e ao sancionatório, a gente tem muitas novidades na Lei 14.133, mas em relação às regras, por exemplo, de prazos contratuais, cumprimento de obrigação, execução, etc., está bem parecido. Tem algumas inovações, como, por exemplo, a possibilidade agora de a gente fazer um contrato já inicialmente para 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. Então, eu vou ter em 10 anos uma vigência de um contrato que foi prorrogado uma vez só. Pela 8666, eu teria um contrato com 5 anos, só que ele é prorrogado anualmente. 12 meses, mais 12 meses, mais 12 meses. Então, essa é uma grande diferença em relação à nova lei, quanto à vigência contratual. Mas em relação às regras, de uma forma geral, sobre contrato, não vai mudar tanto. Inclusive, olha, veja que até a distribuição em parágrafos é bem semelhante, tá? E aqui também não é nada de muito relevante. Isso aqui também tá na lei, e ela também cai bastante em prova. Gente, por que ele ficou assim feio desse jeito? Vou retornar aqui e ver o que aconteceu. Pronto, acho que agora fica certinho. Isso aqui cai muito em prova, já mencionei com vocês, né? Que situações que ultrapassem a competência do fiscal devem ser registradas e encaminhadas ao gestor. E aí sim, sempre em tempo hábil, porque se a coisa é urgente, eu não posso deixar para falar disso na semana que vem, ou só quando for feito o envio da documentação para pagamento, tem que ser imediato para que o fiscal não seja penalizado depois por algum dano causado por aquilo. Isso aqui cai em prova. E a redação é essa, desse jeitinho, não muda nada, eles podem até alterar alguma coisa, mas vocês têm que gravar esse texto. Está lá na lei e está aqui na IN, é um paralelo. Tá? Os instrumentos de controle de mensuração de resultado. Isso aqui é um ponto específico do programa, do edital, em que ele vai fazer a... Como é que está lá no programa? Deixa eu só recuperar aqui. Eu acho que eu tenho isso. Foi até um item que eu coloquei por último para tratar, que era justamente o acompanhamento dos indicadores de resultado da fiscalização. Tem alguns mecanismos que vão ser utilizados pela fiscalização para acompanhar o cumprimento de prazos da execução. Isso aqui é um anexo, salvo engano, anexo 8, não me lembro. O cumprimento também da quantidade e da formação profissional dos profissionais que estão alocados na execução do contrato. Então, tem uma regra que a gente segue, que vem do TCU, né, algumas decisões do TCU, de que o órgão não pode dizer quantos prestadores de serviço a empresa deve colocar na execução do contrato. Quem é que decide quantos prestadores de serviço vão ser alocados? É a empresa. Porque a empresa é que sabe qual é a expertise, como que é o treinamento, qual que é a qualificação da equipe dela. Então, às vezes, vai ter empresa que vai colocar 18 empregados para fazer aquela atividade, outra vai dizer, não, com 16 eu faço. Bom, se eu não posso dizer quantos são, exceto algumas situações muito pontuais, porque a regra é que a gente não trabalha com postos de trabalho, com postos de mão de obra. A gente trabalha com serviço. Eu tenho esse serviço, eu vou mensurar esse serviço no termo de referência e a empresa vai mensurar a quantidade de pessoal necessário para executar esse serviço. Então, se eu não posso dizer quantos são, a empresa vai ter que colocar uma quantidade que seja suficiente para cumprir aquela atividade. E é isso uma das funções da fiscalização, verificar se a quantidade
de profissionais que a empresa alocou está de acordo com o serviço que deve ser executado, porque ela pode muito bem colocar menos, porque, gente, vocês não... É algo difícil até de acreditar, porque, para mim, eu só acreditei quando eu vi. Contrato de vigilância, a gente tinha piso de categoria, R$ 2.500, salário do vigilante, tá? Vamos lá, um exemplo. Quanto custa um vigilante, um posto de vigilante, não é um vigilante, é um posto de vigilante para a administração? R$ 8.000, sendo que o salário do vigilante é 2.500. Né? Então, é muito comum, às vezes, a empresa subdimensionar a quantidade de pessoal para ela economizar, porque ela recebe uma fatura pelo serviço, não pela quantidade de pessoas. E isso é uma tarefa também do fiscal de acompanhar esse quantitativo. Também qualidade e quantidade dos recursos materiais. Lembra que eu falei que tem serviço que vai ter emprego de material? Se o cara está lá prestando serviço de limpeza e ele usa um material tão ruim que causa alergia nas pessoas, ele tem que substituir isso. Adequação dos serviços à rotina de execução que está lá prevista no contrato. Lembra que um dos requisitos do termo de referência é a metodologia de execução do serviço. Essa metodologia de execução prevê uma rotina de execução, então a empresa tem que cumprir essa rotina, está prevista. Cumprimento das demais obrigações do contrato. E a satisfação do público-usuário. Aqui a gente entra com o fiscal, né, de público-usuário. Tudo isso aqui vão ser instrumentos, eu preciso ter instrumentos de aferição, de cumprimento desses resultados. E isso é o que vai estar mais lá na frente, é quase um checklist, para que o fiscal vá acompanhando. Tem mecanismo de controle. Esses mecanismos de controle, geralmente, gente, são planilhas mesmo, tá? Não chega a ser nada muito elaborado, não. São planilhas de acompanhamento dos materiais que são empregados e da quantidade de pessoal que é alocada no serviço. Conformidade do material deve ser verificada juntamente com o documento que tem a relação detalhada desses materiais. Fiscal, ele vai conferir, vai fazer um checklist junto com o preposto acerca do material que ele está empregando naquele serviço. Lembrando que a IN5, ela trata eminentemente de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, quando eu estou tratando de materiais aqui, eu não estou me referindo àquelas licitações para compra, aquisição de material. Eu estou me referindo às licitações para prestação de serviço e que, nesse caso, também envolve emprego de materiais. A conformidade desse material deve ser verificada pelo fiscal, juntamente com o preposto. Ele chama o preposto e diz, vem cá, vamos conferir aqui. Na presença do preposto, ele faz essa conferência. Verifica material, verifica qualidade, especificação, quantidade. Faltou? Já notifica o preposto para complementar. Tem material ali que ele entende que é tóxico, não é um material seguro, já arrisca lá e notifica o preposto para substituir. E é assim. Então, esse anexo 8, a gente vai ver se vai dar tempo da gente chegar nele, mas aqui é uma rotina de fiscalização, que, cara, eu vi cair já em algumas questões, eu achei até, de certa forma, meio agressivo, assim, por parte do examinador, chegar nesse nível de detalhe, de cobrar conceitos que estão lá nos anexos. Mas, como eu já vi cobrar, e não foi só uma vez ou duas, eu vou deixar os anexos para vocês darem uma lida, tá bom? É importante que dê pelo menos uma lida para poder ter um contato com o texto e, na hora da prova, não se pegue de surpresa. O recebimento provisório e definitivo, como eu mencionei para vocês, é o campeoníssimo, né? Ele está lá no 140, nós já tratamos dele. Existe aquela diferença entre recebimento provisório de materiais, de compras, e recebimento provisório de obras e serviços de engenharia, ou serviços comuns também. Enfim, sendo mais claro, existe uma diferença entre o recebimento provisório quando se tratar de compras e uma diferença do recebimento provisório quando se tratar de serviços ou de obras e serviços de engenharia. Só que o recebimento definitivo, o texto dele é igual, tá?
está lá nos slides, eu vou passar para vocês. O texto do recebimento definitivo é igual, então vocês precisam decorar a diferença de texto entre o recebimento provisório de compras, que ele vai mencionar que é um recebimento sumário, a palavra sumário está lá, ela aparece, ou seja, pode ser por amostragem, pode ser olhando por alto, assim, tal, ele vai ter tempo para conferir depois. Isso quando é de compras. Recebimento provisório de serviço e de obras, ele vai ter que verificar apenas no recebimento provisório a conformidade técnica, com as especificações técnicas. No definitivo, sim, faz uma análise total, global, do cumprimento de todas as obrigações contratuais. Tá? O recebimento provisório, lá na lei 14.133, ele fala que é pelo encarregado da fiscalização. Tá? Aqui na IN, ele fala que é ou fiscal técnico, ou setorial, ou equipe de fiscalização. Então, ele já detalha um pouco mais. A diferença de texto entre a lei e a IN é o grau de detalhamento que traz a IN. Aí eu vou ter sempre um relatório circunstanciado, o que quer dizer isso? Não basta dizer, recebi em pá, e pôr a data, como muita gente faz, né? Eu vou dizer, recebi em tal data, isso, e ainda que seja provisório, ele tem que botar o máximo de informações que ele puder. Depois ele vai fazer uma conferência detalhada, mas naquele momento ele vai dizer se o que ele está recebendo é o material, ele está recebendo o serviço, que material que é, isso diz respeito a qual contrato, recebi na empresa tal, alguma coisa, mas é detalhadinho. Não chega a ser tão detalhado quanto o recebimento definitivo, mas é necessário que tenha um termo circunstanciado desse recebimento, tá? E aqui não vai ter muita diferença, mas é um texto que vale a pena decorar para não confundir com o da equipe de fiscalização. O recebimento definitivo pelo gestor, lembra que eu falei para vocês, né, que a IN, ela traz essa ideia, que é meio utópica, de que o recebimento provisório é feito pelo fiscal e que o recebimento definitivo é feito pelo gestor. Onde é que está aqui, ó? O provisório é pelo fiscal e o definitivo é pelo gestor. Isso é o que a gente vai levar para a prova, muito embora na prática não necessariamente seja assim. E aí, o definitivo, sim, ele vai fazer análise de todos os relatórios e documentações que são apresentados, porque quem está fazendo isso aqui é o grupo de gestão. Então, tudo que os fiscais enviaram para a gestão, fiscal setorial, fiscal técnico, fiscal administrativo, eles todos enviaram seus relatórios, cada um dando informação a respeito da sua atribuição. Quando é feito o compilado de tudo isso, aí a equipe de gestão vai juntar essas informações e dizer, ok, pode pagar, ou então vai dizer, não, tem irregularidade aqui, vamos cumprir, vamos resolver primeiro, para só então fazer a liquidação e pagamento. Uma informação, o que é liquidação? Liquidação é uma expressão que vem do direito financeiro e orçamentário. É simples, é simplesmente dizer quanto, para quem e pelo quê. Então, é dizer que desse contrato deve-se 10 mil para a empresa tal pela prestação de tal serviço. Então, liquidação é basicamente identificar quem é o recebedor, beneficiário desse pagamento, qual é o valor desse pagamento e por que eu devo pagar, qual é o motivo, qual é a origem desse pagamento. Então, isso é liquidação. Fez essa informação da liquidação, aí sim vai para o setor de pagamento, porque aí ele vai pagar na conta corrente que foi informada na liquidação. Porque quando na liquidação eu digo para quem deve pagar, lá vai a informação do nome, CNPJ, conta corrente, os dados de pagamento. Tá? Então, é um termo que está lá na Lei 4.320, e aí acaba sendo passado em todas as normas que têm a ver com execução orçamentária. Aqui, termo circunstanciado, também feito pela gestão, e aqui vai vir, inclusive, o nome de cada trabalhador alocado naquele posto, quais são as verbas que foram pagas para os empregados, é bem detalhado mesmo esse texto. E é aqui onde
está um dos pontos lá do edital de vocês, que é o instrumento de medição de resultado, que é o que a gente vai fazer para acompanhar o cumprimento dos resultados da contratação. Pessoal, vocês estão muito calados, eu estou até preocupada, achando que o pessoal ou dormiu ou está, assim, atônito. Diga lá, Tatiana. É muita informação, é muito texto, é muito conceito. Isso aqui tudo vocês vão ter que depois fazer um trabalhinho mesmo de leitura, e eu queria que nesse momento vocês entendessem a diferença desses conceitos. Diga, Tatiana, tem alguma pergunta? Gente, podem abrir o microfone também, tá? Se precisar, para poder perguntar. Temos 20 minutinhos e eu queria saber se a gente pode... Diga, o que que não é obrigatório? Quando não há preposto, tem... Bom, sempre vai ter um preposto. Ele pode não ser obrigatório estar no local da prestação do serviço, mas sempre tem um preposto. A empresa sempre tem que colocar alguém com quem o fiscal deva tratar. Pode ser o próprio dono da empresa, tem problema. Mas tem que ter na informação, quando a empresa vence a licitação e ela vai enviar os documentos para a assinatura do contrato, uma das informações que ela tem que fazer é quem é o representante da empresa. Então, o preposto pode ser um empregado da empresa, pode ser alguém que tem um contrato de prestação de serviços com a empresa, pode ser o próprio dono da empresa, não tem problema nenhum. Mas eu sempre preciso ter alguém para poder me reportar, tá? Deixa eu só verificar aqui uma coisa rapidinho, porque a gente chegou até aqui, esse era o ponto que eu me propus para hoje, era estudar os procedimentos e as atribuições do fiscal, que está lá, deixa eu ver aqui, qual que é o ponto do edital de vocês. Só um minutinho, um segundinho, aqui. Nossa, meu computador está um pouquinho lento hoje. Aqui. Eu vou até mudar aqui a tela para... Aqui. Olha só. Não é aqui, é aqui. Bom, a gente passou por esse primeiro ponto, que era tratar de uma forma macro da Lei 14.133, a IN número 5, basicamente os pontos bem mais relevantes da IN a gente viu, de uma forma que eu posso dizer que a gente foi vendo quase que artigo por artigo, para identificar possíveis palavras-chave que a gente tem que levar para a prova, o papel do fiscalizador do contrato, papel do preposto, o acompanhamento da execução contratual, registro e notificação das irregularidades. Várias vezes a gente passou por essa informação que chega a ser até redundante, de que tem que ser feito por escrito, tem que ser juntado ao processo, tudo isso é muito formal. Aí, resta para a gente as cláusulas e indicadores de nível de serviço e as penalidades e sanções. Penalidades e sanções é um assunto relativamente extenso, porque ele vai pegar um pouco lá da Lei 14.133, da parte de inexecução contratual, das espécies de sanções administrativas, e um pouco da IN. Esse aqui, eu vou fazer um material escrito para mandar para vocês, e aí depois dessa leitura desse material escrito, eu vou gravar um vídeo para poder colocar lá na plataformazinha lá do YouTube, e se houver alguma dúvida pontual em relação a isso, vocês podem me mandar, porque a parte de sanções é basicamente leitura, porque não é algo que cai absurdamente em prova, mas quando cai a letra da lei, não tem muita dificuldade. A grande dificuldade aqui talvez seja entender o que é inexecução total e o que é inexecução parcial, né? E quais as situações que vão gerar aplicação de sanção? É quando a empresa descumpre total ou parcialmente o contrato. Não tem muito mais do que isso. Como ele não trouxe aqui especificamente a parte de anulação do contrato,
revogação, etc., que é onde poderia dar mais dificuldade, porque aí teria que entender a diferença de anulação para revogação e quais casos cada um, ele não trouxe isso especificamente, então eu acredito que não vai haver uma cobrança específica em relação a isso, até porque quem anula contrato não é o gestor, quem anula contrato não é o fiscal. E o edital fala da gestão contratual. Essa parte de anulação, ela está mais para a autoridade máxima do órgão. Então, eu acho que eles não vão entrar muito nesse detalhe nessa disciplina. Pode ser que cobre um pouco lá dentro de licitações, lá dentro de direito administrativo, mas para a gestão contratual, não creio ser relevante. Então, essa parte de sanções, eu vou fazer um material escrito bem feito, bem bonitinho, tá? Vou mandar para vocês. E os indicadores de nível de serviço, deixa eu abrir aqui. Tá lá no anexo. Eu vou tentar abrir ela bem aqui no YouTube agora, enquanto eu falo, no YouTube, ó. No Google, enquanto eu falo com vocês, coisa rápida, é o 8A. Vem aqui. Tá, tá, tá. Ah, eu tenho aqui o 7B. Olha só, eu vou trazer aqui direto na tela para vocês verem. Deixa eu mudar aqui a tela. Essa aqui. A gente tem 15 minutinhos, dá para a gente ver alguma coisa aqui. Olha só. O anexo 7, aqui, vamos voltar aqui para o 7A. Esses aqui são os anexos da IN. Gente, esse anexo é bem grandinho, o 7A, mas eu só quero voltar lá para o início. Misericórdia, está aqui. Isso aqui, ó, o 7A não vai interessar para vocês, porque ele é para elaboração do ato convocatório. Quem faz ato convocatório? Equipe de licitação, isso aqui é edital. Aqui na disciplina de gestão de contrato, essa parte não é relevante, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, vocês não vão precisar ver. Esse anexo aqui, eu pulei, ó, passei demais. Deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui. Gente, ah, tá. Isso aqui é um outro pedaço da elaboração de ato convocatório, mas que diz respeito à estipulação de conta vinculada, que nós já estudamos, o pagamento pelo fato gerador, que a gente viu, que está previsto na Lei 14.133, está previsto na IN5, que na prática a gente praticamente não usa, porque a operacionalidade disso aqui é muito complicada, tá? Mas isso aqui é o detalhamento de como é feito, basicamente, a conta vinculada. Isso aqui, cara, é assim, eu posso dizer para vocês, leiam o 7B, ele não é grande, mas não acredito que ele tenha grande chance de cobrança. Não posso dizer para vocês, isso aqui não cai. Por quê? Porque tem algumas informaçõezinhas que tem carinha, texto, que poderia virar uma questão, mas eu acho que, poxa, seria muita malvadeza do examinador. Agora, leiam só para saber que existe, tá? O 7A não interessa mesmo, porque é da parte de elaboração de edital. Esse aqui é um modelo de proposta, também não interessa. Planilha de custo e formação de preço. Isso aqui é para o licitante, é um modelo para o licitante preencher e participar da licitação. O que vai interessar aqui para a gente? Estou descendo, calma aí que eu já chego lá. Isso aqui também é proposta, também é para o licitante, eles têm que entregar isso aqui preenchido. Minuta de contrato, todos aqui são modelos que a IN traz para ajudar. Meu Deus, só um minutinho. Gente, eu tenho umas gatinhas que elas são terríveis, elas aprontam o dia inteiro, sem parar. Aqui, o anexo 8A, ele traz algumas informações que essas sim eu já vi cair em prova, tá? Que são a fiscalização técnica, a avaliação de resultado. Então, o anexo 8A e o anexo 8B, veja que o 8A é pequeno, olha só, ele é bem pequeno, não vai dar trabalho para vocês.
E é basicamente um pouco do que a gente já estudou, do que eu já fui falando. O anexo 8B também fala da fiscalização administrativa sobre... Aí aqui sim entra mais detalhamento de documentação, o que, que tem que ser juntado. Não vai chegar num nível tão grande de detalhamento, mas assim, veja só, em caso de indício de irregularidade no cumprimento, os fiscais e gestores devem oficiar a Receita Federal do Brasil. Não vejo muito isso como cara de prova, mas já vi ser cobrado. Eu vou mostrar para vocês nas questões o que foi cobrado disso aqui, para que vocês tenham uma noção do que pode aparecer na prova. E o anexo 8, cadê, gente? Deixa eu ver. Não, vamos lá, vamos passar mais um pouco, porque eu quero achar ele aqui, o IMR. Alteração. Processo de pagamento também não importa para vocês, eu vou separar, vou montar um documento só com o que importa para que vocês leiam. Gente, cadê o IMR? Segurei só um pouquinho. É o anexo 8A mesmo, não tem. Mas o anexo 8A falou tão pouco dele que... Cadê? Aqui. Não quero deixar vocês tontos, mas é o jeito, eu tenho que subir e descer isso aqui algumas vezes. Bem que... Quando ele fala bem que no edital de vocês, que ele trata das cláusulas e indicadores de nível de serviço, ele vai se referir ao instrumento de medição de resultado, que está nesse anexo aqui. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos de avaliação de prestação de serviço. O preposto, ele assina esse documento, porque é um documento convencional. Isso aqui é um acordo, de certa forma. Vai ser ajustado algumas cláusulas em que vai ser dito para a empresa, olha, mas, gente, isso aqui tem que estar já no edital. Não pode surgir depois que a empresa assinou o contrato. Isso já vem junto, anexo do edital, anexos obrigatórios do edital, termo de referência, minuta de contrato e a minuta desse IMR. Por quê? Porque a empresa precisa saber como que vai ser a avaliação da qualidade do resultado do trabalho dela. Tá? Então, o fiscal vai realizar essas avaliações dentro de um período estimado e vai haver pontuação do desempenho de qualidade da prestação de serviço dessa empresa. No final é dado uma pontuação para essa empresa, essa pontuação depois é convertida em pagamento. Então, se ela conseguiu 100% da pontuação, ela vai ter 100% da remuneração. Se ela teve 95% de qualidade, ela vai receber 95% da remuneração. Só que existe um patamar mínimo abaixo do qual a baixa qualidade vai ser considerado inexecução. Aí não é só uma questão de ajuste no pagamento, aí vai ser multa, tá? Vai ser penalidade. Então, assim, para não ocupar vocês com mais uma leitura corrida disso aqui, eu vou montar um documento com o que deve ser considerado, porque não adianta vocês lerem todos esses anexos, eles não vão interessar para a prova de vocês. Aí eu mando no grupo, tá? Alguém gostaria de falar? Tá. Eu mando no grupo ou vocês deixam o e-mail no chat, que eu mando por e-mail, quem não tiver no grupo. Se tem alguém que não está no grupo e quiser também fazer parte desse grupo lá do concurso, só deixar o e-mail que eu também posso mandar o link, tá bom? E é isso por hoje. Eu vou gravar um vídeo, para deixar para vocês as questões, comentando as questões, vou mandar para vocês, botar lá no YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso sobre gestão de contratos que a gente viu até aqui, vocês podem mandar no WhatsApp, tá bom? Ou por e-mail mesmo. Ou deixa comentário também lá nos vídeos do próprio YouTube, que por onde vocês mandarem eu vou conseguir achar, tá? Alguma dúvida aqui nesse finalzinho, em relação a esse conteúdo que a gente viu da gestão de contratos? Se não tiver, eu vou encerrar a gravação para poder... Ai, obrigada.
Obrigada, imagina. Meu interesse mesmo é ajudar que vocês consigam compreender. Eu não estou aqui para que vocês decorem, vocês não vão ter o trabalho de decorar isso agora, vocês precisam apenas entender, para que na hora de vocês não tenham dificuldades, tá? Com a compreensão dos termos, das palavras, o que que é fiscal isso, o que que é fiscal aquilo, qual a diferença de fiscal para gestor, o que é um tipo de contratação ou outra, o que que é dedicação exclusiva de mão de obra, o que que significa serviço de natureza contínua, tá bom? É isso mesmo, a gente fica um pouco tonto, ainda mais com tanto texto, né? Muito texto. Juridiquês tem disso. Pessoal, muito obrigada por vocês terem, né, ficado até o final. São guerreiros, vitoriosos já. Como eu disse no outro vídeo, o concurso público ele não é um fim em si mesmo, a gente não está fazendo algo sem sentido. Muitas vezes vai significar um divisor de águas na vida de muitas pessoas, porque eu entendo que as pessoas que se dedicam a fazer isso, fazer o que outros não estão fazendo, é porque elas querem algo além, algo a mais. Então, o que eu puder ajudar vocês, eu vou fazer. Contem comigo. E eu espero poder ser útil ainda. Vocês têm mais ou menos aí uns 100 dias até a prova. Nesses próximos dias, eu quero ver se eu consigo produzir mais alguns materiais, postar para vocês, seja material escrito, seja material gravado em vídeo. Não tenho muita habilidade com a gravação de vídeo, estou aprendendo aqui com vocês. Então, vamos junto. A gente não deixa ninguém para trás, tá bom? Um abraço grande para vocês, um excelente descanso. O Instagram, deixa eu colocar aqui no chat, é o @capacitar, com 2 T's. Também tenho tentado postar algumas coisas por lá, porque eu sei que é uma ferramenta mais prática, e vou incrementar, vou colocar mais alguns conteúdos lá nos próximos dias. Eu tenho prova em setembro também, vocês vão ter prova mais para o final de setembro, não é isso? A minha vai ser mais no começo, então eu vou dar um gás para tentar mandar isso para vocês o quanto antes, porque eu também tenho pouco tempo, e aí a gente vai se ajudando. Quem precisar de material também me chama lá no WhatsApp, às vezes eu tenho alguns materiais que eu posso compartilhar com vocês, não só dessa matéria, mas de outras matérias de direito eleitoral, direito administrativo. Não vou ter de gestão de pessoas, tá? Já vou avisando. Mas de resto, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, tá bom? Um abraço grande, que Deus abençoe a jornada de cada um e que vocês consigam alcançar o projeto que tanto buscam, que estão se dedicando para isso. São praticamente 10 da noite e vocês estão aqui assistindo aula de uma matéria que é basicamente leitura. Então, vocês são muito guerreiros, merecem, e eu sei que Deus está acompanhando a jornada de cada um de vocês e está vendo o esforço de cada um, tá bom? Um abraço grande, Deus abençoe a todos.